Graça e paz, boa noite, que Deus abençoe sua noite. Vou aqui fazer mais uma transmissão, quero que você participe comigo e que você escute, o que vai ser falado aqui nessa live. Vai ser uma live relâmpago, vai ser bem rápido, mas que vai ser de muito proveito. Vou tentar falar aqui um pouco mais baixo, para que a gente consiga construir um raciocínio e consiga construir um entendimento dentro de uma passagem da Bíblia. Vou te convidar para fazer uma oração e a gente vai estar aqui compartilhando em alguns minutos uma mensagem da Bíblia. Senhor Deus Pai, amado, obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de estar aos teus pés. Obrigado por este domingo, Senhor, que tu nos concedeste mais uma oportunidade de viver, de respirar, de amar, de ler a tua palavra, de orar, de nos arrepender. É mais uma oportunidade que temos, Pai. Um dia não teremos essa oportunidade de fazermos aquilo que te agrada. Num dia não teremos oportunidade de amar os nossos familiares, mas hoje é o dia que tu fizeste. Hoje é o dia que tu nos preparaste. Obrigado por tudo o que tu tens feito. Pai José Neto, boa noite. Eu já vou aqui partir para a reflexão. José Neto, convida os teus amigos. Vou compartilhar uma palavra que muito, pelo menos para mim, é muito conflitante, muito reflexiva e que me traz um entendimento sempre bíblico, sempre um entendimento rico do que é o Evangelho, do que é a doutrina, do que é o reino de Deus. Em Gálatas, capítulo 1, lá no versículo 6, Paulo diz assim, diz às igrejas da Galácia: eu estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual na verdade não é outro, porém há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo vindo do céu pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema. Como já dissemos e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que esse seja anátema. Por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar as pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Pai, Suiane, Micael, eu estava aqui lendo isso aqui, essa carta que Paulo escreveu aos Gálatas, e pensando sobre a possibilidade de estarmos ouvindo um outro evangelho. Jesus Cristo nunca escondeu que haveriam falsos ensinos. Eles se multiplicariam, os falsos ensinos, as falsas ideias maquiadas de evangelho, as falsas filosofias que aparentam espiritualidade, mas que na verdade são libertinagens, são outras doutrinas que não são evangelho. Hoje há milhares de religiões, há milhares de denominações. Mas o evangelho ele é um. Por mais que hajam tantos pregadores, hajam tantas mensagens, o evangelho ele é um. Ele se centra em uma pessoa. E aqui Paulo está falando às igrejas da Galácia, ele está censurando um comportamento que estava havendo. Alguns falsos irmãos estavam se intrometendo na igreja e estavam tentando perverter, estavam tentando deturpar a mensagem do Evangelho, estavam tentando condicionar o Evangelho à religião. E hoje, nós que somos salvos, que somos crentes, nós precisamos ter esse cuidado. Será que o que eu estou acreditando, o que eu estou ouvindo, o que eu estou fazendo é realmente o Evangelho? John Wesley, ele passou muito tempo na religião, mas ele só chegou ao pleno conhecimento da verdade
após a sua vida adulta, depois de muito tempo, mesmo ele estando em uma religião, ele não tinha conhecimento da verdade. E hoje nós precisamos ter cuidado com essa graça que é oferecida, que é uma graça barata, é um evangelho que fala de graça, mas que não é graça. É um evangelho que fala de bens, mas que não traz uma tonalidade, que não traz um fundamento espiritual. Não traz seriedade, não traz santidade, não traz mudança na mente. E o evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele provoca em nós uma mudança radical. É uma mudança de posicionamento, é uma mudança de mente. Paulo diz aos Romanos assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O evangelho, ele é uma transformação diária que acontece na nossa mente. Tanto é que a pessoa natural, ela não compreende as coisas espirituais, porque estas coisas lhe parecem loucura. Somente uma pessoa que tem uma mente transformada pela palavra, pela oração e pelo evangelho, ela é capaz de obedecer e é capaz de ter gozo na vontade de Deus. O homem natural, o homem em sua matéria humana, ele é rebelde à voz de Deus, ele é rebelde à palavra de Deus, porque estas coisas parecem para ele loucura. E essa igreja, ela estava tomando uma rota diferente, eles estavam virando religiosos, e Paulo censura isto. E hoje nós escutamos muitas mensagens, algumas que até são emocionantes, mas a pergunta é o evangelho? Tem parecer com o evangelho? E para isso, para que a gente entenda o que é o real evangelho, a simplicidade do evangelho, o evangelho como era aqui no tempo da Bíblia, nas cartas do Novo Testamento, você precisa voltar lá para Atos e ver como é que a igreja se comportava diante dos desafios, diante das lutas, como é que eles se relacionavam uns com os outros. Em Atos capítulo 2, versículo 42, diz que a igreja, eles perseveravam na doutrina. Primeiro ponto, havia empenho em obedecer o ensino do Senhor, em amar o próximo, em servir a Deus, em ler a Bíblia, em ouvir a palavra, em orar. Então eles observavam através dos apóstolos, os apóstolos ensinavam o que Jesus havia passado a eles. E eles perseveravam nesse ensino. O que tem faltado, na verdade, hoje, é essa perseverança. Não há perseverança no ensino da verdade. E a gente nunca vai poder ser um povo ousado, um povo preparado para o Senhor, se não tivermos essa perseverança na palavra da verdade. Olha que Hebreus 5, versículo 11 em diante diz assim: a esse respeito temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Então, o autor aos Hebreus está dizendo que aqueles irmãos daquela igreja, eles estavam com preguiça de ouvir algumas coisas que eles precisavam ouvir. Versículo 12: pois, quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Então, o autor está falando de pessoas que, apesar do tempo que tem, apesar de tantos momentos ali na igreja, eles nunca perseveraram, eles nunca cresceram, eles nunca avançaram, eles nunca progrediram, sempre estavam esbarrando com os princípios elementares da fé. Todo crente, ele precisa passar por esse procedimento, por esse processo de crescimento. Todo dia você tem, assim como numa escola, você precisa passar de ano. Na igreja, no ensino da Bíblia, você precisa crescer, você precisa graduar, você precisa se exercitar espiritualmente. Aí no versículo 13, passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça. É inexperiente, ele não persevera.
porque é criança, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, é o exercício da espiritualidade, da perseverança entre o Flávio, a irmã Letícia, a minha mãe, paz do Senhor. O exercício na palavra da justiça levava os cristãos a se fundamentarem, a serem pessoas equilibradas, pessoas sensatas, pessoas com ousadia no seu viver. A segunda coisa que eles perseveravam era na comunhão. E esse é um local bem difícil, um assunto bem difícil de nós lidarmos. Hoje, eu pensando sobre o meu entendimento de comunhão, eu precisei me corrigir em várias coisas, em pensar que apenas a minha igreja é boa, apenas o meu modo de pensar é bom, apenas a minha maneira de entender é boa, quando na verdade a igreja é um corpo, a igreja são pessoas de todas as raças, tribos, línguas e nações que serão salvos. A igreja não sou eu sou um membro. A igreja é um povo que Deus escolheu, é um povo que Deus separou, que Deus santificou. Então eles perseveravam na comunhão, e à medida que eles perseveravam na comunhão, Deus ia acrescentando mais e mais pessoas. Jesus disse aos discípulos que nós seríamos conhecidos pelo amor que tivéssemos uns com os outros. Jesus disse que os discípulos seriam conhecidos se eles amassem uns aos outros. Eles perseveravam na comunhão, estavam juntos, tinham o mesmo modo de pensar, eles repartiam seus bens, eles viviam em koinonia, eles viviam em cultos domésticos, né? Os cultos, muitas vezes, as orações eram nas casas de outros irmãos. E a institucionalização da igreja, ela rompeu isso. Hoje você não tem mais comunhão com seu irmão, você vê ele, às vezes, num culto de domingo. Às vezes você nem cumprimenta o seu irmão, mas na igreja primitiva, eles viviam juntos. Se o irmão estivesse fraco na fé, doente, triste, o outro sabia. Hoje, se eu estiver fraco, muitas vezes quem é meu irmão não sabe, ou eu não sei por quê. Porque não há comunhão, não há fraternidade, não há repreensão. Até nisso a comunhão é boa. Quando alguém está errando e você é irmão da pessoa, você tem comunhão com a pessoa, logicamente você vai alertar ela, você vai chamar a atenção dela, e isso é bom. Entrou o Davi, o irmão Robert, Pai Senhor, Davi, Robert, irmão Flávio, e eles perseveravam nisso, na comunhão. Às vezes nós achamos que comunhão é apenas simpatia. Não, comunhão é realmente ser irmão mesmo, não é apenas na palavra, é ser irmão mesmo. Se possível, aguentar o outro, se possível, suportar o outro, se possível, ajudar o outro em suas tarefas diárias, ajudar o outro no seu trabalho, e tudo isso faz parte da igreja. Troia Aline, Paz do Senhor Aline, boa noite. Paz do Senhor para todos vocês, convidei os amigos de vocês para participarem. Então eles perseveravam na comunhão. A Bíblia diz lá em Atos capítulo 4, versículo 32, que a comunhão deles era tão forte, Atos 4, 30, isso, Atos 4, 34, na verdade, diz assim: não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Então, na igreja não tinha essa questão de um irmão ser rico e o outro pobre, não. Na igreja havia, é claro que pode sim existir diferença social. Sempre vai existir o pobre, sempre vai existir o rico. Mas eles não deixavam o irmão perecer de fome. Eles não deixavam o irmão morrer à míngua. E isso fazia com que a igreja crescesse. Eu participei de uma igreja, graças a Deus eu aprendi muito, uma igreja batista. Lá, se houvesse um irmão que tivesse a profissão de mercador,
ou tivesse uma profissão de frigoríficos, ele fosse um açougueiro, era ensinado na igreja a você compartilhar, a você usufruir do trabalho do seu irmão. Hoje, às vezes nós preferimos o trabalho de outra pessoa que não seja irmão e isolamos, não temos nenhum tipo de comunhão com os nossos irmãos. Olha, entrou a Larissa. Boa noite, Larissa, Pai e Senhor. E a igreja, essa igreja aqui, ela tinha problemas, né? Ela tinha seus defeitos, como todas têm, como todos nós temos, mas eles buscavam esses pilares. Primeiro, perseveravam na doutrina. Se não houver comunhão na doutrina, se eu ensinar uma coisa, você ensinar outra, e a gente ficar se degladiando nos ensinos, a gente não vai crescer. Então, a primeira concordância precisa ser na doutrina, precisa haver uma linguagem única, precisa haver uma linguagem bíblica sadia. A segunda coisa, perseveravam na comunhão. Se não houver perseverança na comunhão, nós não conseguiremos ir longe. A igreja não sou tu, a igreja não é tu, a igreja não sou eu, a igreja somos nós que fazemos parte do corpo de Cristo. O que você tem eu não tenho, o que eu tenho você pode não ter. E essa junção, essa unidade nos completa. A Bíblia diz que nós devemos nos aconselhar na palavra, por quê? Porque cada um tem um dom da parte de Deus. Existem pessoas, por exemplo, o meu jeito de pregar é assim, não sei, às vezes eu grito, às vezes de vez em quando, é muito raro, mas tem gente que já prega gritando. E eu que prego falando, não vou criticar o irmão que prega gritando, porque talvez Deus quer falar com ele gritando. Isaías foi um profeta muito importante. Isaías, ele é o profeta messiânico, é o que mais fala de Messias. Mas nem por isso Malaquias deixa de ser importante. Malaquias é o que vai falar depois do cativeiro, quando o povo já voltava. Cada profeta teve sua importância. Jeremias foi um profeta importante. Mas Ezequiel não era igual a Jeremias. Ezequiel era um outro tipo de profeta. Então, cada pessoa ela tem uma importância. O irmão que fica na porta, talvez se ele não estivesse ali, faltaria algo no culto, faltaria algo na igreja. Então, você tem um dom, você tem uma chamada, você tem alguma coisa que identifica ou que manifesta às pessoas o reino de Deus. Talvez o seu dom seja totalmente diferente do meu, mas isso não vai nos excluir ou nos desqualificar. Cada um atua na sua esfera de atuação. A terceira coisa que eles perseveravam, a primeira era na doutrina, a segunda na comunhão, no partir do pão, que também está relacionado à comunhão, estão interligados, que fala no partir do pão, poderia ser também na ceia, na espiritualidade. E nas orações. E o resultado era, em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Não sei se você percebeu, hoje é muito difícil você ver, pelo menos perceber milagres. E os estudiosos estudam isso, eles entram em parafuso. Alguns acreditam que os milagres permanecem continuamente, outros não acreditam. E realmente hoje tem, em comparação ao livro de Atos, poucos milagres. E qual é o problema? O problema seria Deus que mudou? O problema seria o agir de Deus que mudou? Eu não acredito nisso. Eu acredito que Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Na verdade, não foi Deus que mudou. Eu acredito que fomos nós quem mudamos. Fomos nós que estamos distantes, que estamos com outra visão, que não é o evangelho genuíno. Eu já fui para um culto onde, na verdade, era uma vigília. As pessoas passaram a noite rodando. Eu não tenho nada contra rodar, você pode expressar a sua adoração. Mas ali não houve um consenso, não houve uma explicação da palavra. A Aline colocou, acredito que a fé diminuiu. Realmente, Aline. Eu olho para mim mesmo e eu vejo que no princípio eu tinha mais fé, hoje eu já não tenho mais tanta fé. Não é que eu não tenha fé, é que ao passar do tempo parece que você vai esfriando. Mas essa igreja nós precisamos voltar a essas origens, precisamos voltar ao primeiro amor. Alguns dias atrás eu vi alguns milagres, graças a Deus que Deus me deu essa oportunidade. Então,
eu acredito que os milagres podem acontecer. A minha mãe, ela é uma prova viva de um milagre. O próprio médico, a gente estava em campanha de oração, o próprio médico falou que na situação que ela estava, somente Deus, né? Eles iriam fazer o possível, mas no estágio que ela estava, ela não voltaria nem mesmo a falar normalmente. Se voltasse, se houvesse a sorte dela voltar ao normal, ela não conseguiria nem estar agindo e falando normalmente. Então milagres, eles continuam a existir, Deus não mudou. Mas como a Aline colocou aí, foi a nossa fé que diminuiu. Fomos nós quem mudamos. E infelizmente, irmãos, o pecado maior hoje, infelizmente, com muita tristeza, são a maioria dos líderes. A verdade é essa. A maioria dos líderes que eu não considero como pastores. Eu acho que o pastor é a pessoa mais humana da igreja. Eu acho que o pastor, ele é a pessoa mais, digamos assim, mais santa no sentido de ser humilde, de quebrantado, de se preocupar. Mas o problema não são os pastores, o problema são os falsos pastores. Pessoas que nunca tiveram um chamado de Deus e que estão à frente da obra. Essas pessoas, elas têm saqueado a igreja. Elas têm tornado a igreja um covil de salteadores. Têm tornado a igreja um local mundano, um local que não há mais consciência da espiritualidade. E como protestantes, né, como há tantos protestantes, a minha palavra hoje para ti, que se considera um crente, é para você lutar pela fé que uma vez você recebeu. É por isso que a vida cristã ela é considerada uma batalha. Você precisa lutar até mesmo com pessoas que estão dentro da igreja, que aparentam piedade, mas que nunca conheceram o Deus da Bíblia. Não digo lutar para você expor a pessoa, não. Lutar, às vezes você precisa até ser duro um pouco com a pessoa, porque realmente ela está totalmente distante dos parâmetros da Bíblia. Lá na terceira carta de João, João fala de um camarada chamado, agora eu me esqueci o nome do rapaz. Ele fala de um rapaz chamado, esqueci o nome o Diótrefes. Era um rapaz que estava dentro da igreja, que não queria acolher os irmãos. Não sei se você já conheceu uma pessoa assim, que ela quer mandar na igreja, né? Tinha esse cara dentro da igreja, chamado Diótrefes. Ele queria mandar na igreja. E o apóstolo João escreve, advertindo e preparando os irmãos para que ele fosse disciplinado. Então, nessa vida espiritual, você precisa lutar com o pecado, você precisa lutar com o mundo, você precisa lutar contra você mesmo, e você precisa lutar muitas vezes com os falsos irmãos. Paulo fala de falsos irmãos. E isso, por você mesmo, você não vai conseguir. É somente pela graça de Deus. Então, o evangelho que deve ser resgatado, o evangelho que a igreja da Galácia havia perdido, é esse evangelho. Paulo diz que temia que a igreja perdesse a simplicidade e pureza devidas a Cristo. Então, o evangelho não é um templo com boas cadeiras, com boa música, com uma palavra bem metódica. O evangelho é a mudança da nossa vida, a mudança da nossa mente. O evangelho é o protestar contra os padrões do mundo. O evangelho é ter uma mente saudável, uma mente santa. O evangelho é ter poder de Deus na pregação, é ter poder de Deus na oração. Isso é o evangelho. O evangelho é Jesus Cristo. É uma pessoa, é a sua mensagem, é a sua morte, a sua ressurreição. Tudo isso é o evangelho. Qualquer pessoa que atente os seus ouvidos para a palavra de Deus, ela consegue ouvir e entender o que é o evangelho. Agora, o problema são as invenções que fazem com o evangelho. O evangelho é o que Deus faz em nós. A religião é o que nós fazemos de Deus. Então, tenha cuidado com o que é que as pessoas têm feito de Deus e têm dito para você que é o evangelho. Tenha cuidado com algumas denominações, cuidado com algumas instituições que já não temem mais a Deus, que já não têm mais cuidado com as pessoas, que já não prezam pela palavra de Deus, já não prezam pela oração. Tudo isso precisa ser visto com seriedade. Então,
Eu vou orar aqui por você, vou pedir que você, se você tiver uma coisa, uma causa, até mesmo seu trabalho, sua faculdade, se você quiser pedir oração, eu te convido a orar comigo. Eu vim hoje da Santa Ceia, estou fazendo essa live aqui, vim do culto agora há pouco, e tive esse desejo de compartilhar com vocês essa palavra. É só para repetir, para ficar frisado, o texto que eu li, é Gálatas capítulo 1, versículo 6. Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que o chamou na graça de Cristo para outro evangelho, qual na verdade não é outro, porém alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Então, a irmã Francis que entrou aí, a irmã Larissa, é verdade, irmão, a irmã Antônia, a irmã Aline, aí que me conhece desde criança. Pai, Senhor Aline, manda um abraço para o teu esposo, para os meninos. Eu vou orar por todos vocês agora. Vamos lá orar. Ore comigo, fique em espírito comigo. Que Deus abençoe vocês. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado por mais uma oportunidade, Senhor. De estar falando de Ti, de estar ministrando Tua palavra. Ó Deus, são tantos problemas, Senhor, são tantas enganações, são tantas mentiras, Pai, que os homens eles cometem sem ter temor a Ti, sem ter o cuidado, Senhor. E muitas vezes, Senhor, nós estamos dando ouvidos, acreditando, Senhor, que é a Tua vontade, quando na verdade a Tua vontade ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Nos ensina, Senhor, a ter o discernimento do Espírito, para compreendermos aonde está, Senhor, a Tua verdade, aonde está a Tua palavra, com quem está a Tua palavra, Senhor. Nos ensina, Senhor, a reconhecermos assim como os apóstolos tinham esse reconhecimento de saber aqueles que eram e aqueles que não eram. Nos ensina a orar, nos ensina a perseverar na doutrina, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Nos ensina, Senhor, a vivermos em união, a vivermos unidos, a orarmos pelos outros, a esperarmos pelos outros, a termos fé no outro, Senhor. Nos ajuda, me ajuda, Senhor, a Te servir melhor, me ajuda a ser um servo aprovado, um servo fiel. Tira de mim todo mau pensamento, tira de nós, dos irmãos que estão aqui participando, tudo aquilo que tem roubado a fé, se é dúvida, se é incredulidade, se é pensamento tortuoso, se é conflito no coração, Senhor. Vai concedendo a paz, vai concedendo, Senhor, a transformação pela mente. E abençoa cada filho Teu, a Aline, ao irmão da irmã Larissa, o Luan, Senhor, que está preso. Visita ele naquele local, Senhor. Fala com ele através de um servo Teu, se houver naquele local, através da Tua palavra. A irmã Samara que entrou, a irmã Francis, Pai, a irmã Antônia, o irmão Jean, cada irmão que entrou, o irmão Davi, todos, Pai, o irmão Fábio, que Tu possa abençoar, Senhor, o irmão Robert, que Tu possa, Senhor, conceder a paz, conceder o entendimento e nos guarda, Senhor. A Tua palavra diz que Tu é poderoso para concluir o que Tu já começou, Senhor. Se não fui eu, se não foi os Teus filhos que começaram, Senhor, se foi Tu que começou, então completa, Senhor. Então aperfeiçoa, Senhor, até que a Tua vinda seja vista, seja concluída, Senhor. Completa a obra que já começaste em nós. Completa, Senhor, a obra do ministério, se é pregação, se é intercessão, se é missão, Senhor, completa em nós, para que nós podemos dar glória ao Teu nome, à família dos Teus servos que aqui estão, Pai, que Tu possa guardar os filhos, os sobrinhos, os pais, as mães, os avós, que Tu possa esconder do maligno, Senhor, que quer roubar a nossa paz, que quer nos destruir, mas nós confiamos em Ti, nós confiamos em Tua palavra, nós confiamos em Teu amor. É isso que eu Te peço e já Te agradeço. Amém. Amém. O João Paulo está mandando um abraço. Amém, João Paulo. Manda um cheiro aí para ele, os Teus filhos, a Samara, amém, a Larissa, amém. Amém. Obrigado, gente. Paz do Senhor. Até a próxima. Que Deus abençoe vocês.